bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, acerca dessa discussão, né, dessas alterações no que diz respeito ao trabalho doméstico, meu Júnior, foram, quer dizer, através de uma proposta de emenda à Constituição, de número 66/2012, que foi promulgado, né, tanto pelo Congresso, né, o Senado promulgou essa lei, e a emenda constitucional recebeu o número 66/2013, que altera o artigo 7º, no seu parágrafo único, no que diz respeito aos direitos do trabalhador doméstico. Então foram 16 alterações, muitas alterações, né? Lógico que isso em benefício do trabalhador doméstico, que se equipara a qualquer trabalhador, que é justo, não tem dúvida, né? Isso é um avanço social que é assegurado, inclusive, já uma exigência mesmo da OIT, né, que é a Convenção Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário, já é uma exigência e já veio tarde demais, né, a regularizar todos esses direitos do trabalhador doméstico. Então, veja bem, com relação a... vai onerar muito assim para o empregador, entendeu? Porque antes mesmo, porque a gente tem que fazer uma distinção da natureza do trabalho doméstico, que é aquele trabalho, prestação de serviço continuada, né, com vínculo de subordinação e que tenha caráter assim, não tenha caráter lucrativo, ou seja, trabalho doméstico já está dizendo que trabalho na casa de família não tem fim lucrativo ali, quer dizer, o empregador ali, o serviço é meramente doméstico, não é uma atividade empresarial de fins lucrativos. Então, para a caracterização da natureza do emprego doméstico, terá que ter essa finalidade não lucrativa. Então, veja só, nós sabemos que hoje, principalmente, né, a grande maioria das famílias é de classe média, e às vezes, um exemplo disso eu posso citar os professores, né, que terão que sair da sua casa para ir para o trabalho, e terá que, quem tem filhos principalmente, crianças, tem que ter uma pessoa em casa para cuidar das crianças, uma babá. Então, uma hipótese que é o que ganha menos, R$ 1.200, todo de 1.200 com uma funcionária pública, né, uma servidora pública, professora, por exemplo. Então, para ela pagar realmente uma empregada vai ficar muito difícil. Então, isso já existe, a informalidade, ou seja, poucas pessoas que têm emprego como doméstico ou doméstica, têm a carteira registrada, que são pagos seus direitos conforme a legislação prevê. Quer dizer, são pouquíssimas pessoas que estão na legalidade. Então, vai contribuir mais ainda para permanecer na ilegalidade, na clandestinidade, no serviço informal. Por quê? Porque há uma necessidade do empregador e da empregadora, de uma empregada doméstica, e a empregada doméstica, por sua vez, também se sujeita a essas condições, a trabalhar sem carteira assinada, a ganhar, por exemplo, meio salário mínimo, entendeu? Embora que, é lógico que quando acontecendo a demissão, quer que seja voluntária ou involuntária, que der causa ou não, procurando a Justiça do Trabalho para pleitear seus direitos, a Justiça vai reconhecer, sem sombra de dúvida. Quer dizer, a pessoa está sempre correndo um risco disso, de amanhã ou depois ter que arcar com esse ônus, né, de reparar realmente os direitos, para ressarcir esses direitos do empregado doméstico. Então, vejam bem, eu vou aqui elencar, porque são inúmeros. Antes já existia, lógico, os direitos trabalhistas para a empregada doméstica. Agora, essas 16 alterações, porque eu vou citando assim... o que não fica claro para muita gente é o seguinte, porque uma coisa é o salário mínimo. Hoje, o salário mínimo vigente é de 678. O que muita gente não tem clareza é o seguinte, no fim das contas, quanto custa, se for seguir ao pé da lei, pagar um empregado ou empregada doméstica, doutor Deus? Chega perto de R$1.000, já passa de 900. Passa de R$900. Passa, porque, veja bem, tem os encargos também patronal, ou seja, além do que é descontado e sair do salário da empregada, do empregado,
a questão do INSS, que é obrigatório. Então, é 8%, atualmente é 8%. Quer dizer, quem ganha o valor de um salário mínimo paga 8%. Então, é descontado dos vencimentos da empregada ou do empregado. Mas tem também a contribuição patronal, que é 12%. É 12% para o empregador. Para o empregador. Então, aí ele vai ter que pagar isso aí. Então, veja só. E também agora veio a obrigatoriedade, porque antes era facultativo. O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E já era uma medida, o FGTS era facultativo já para doméstico, já para aliviar, para favorecer a contratação. Hoje não é mais. Muitas empregadas nem querem, e existem muitas que não querem aqui, por exemplo, porque para elas acha mais fácil, porque com menos tempo de idade se aposentar do que mesmo com... porque tem 5 anos a diferença para o trabalhador doméstico, para o trabalhador urbano ou mesmo, né? Aliás, o rural que não tem contribuição, exigência de contribuição, segurado especial. Então muitas nem querem, assim, até porque, para não perder outros benefícios sociais. Mas agora é obrigatório. Mas é obrigatório, é lógico, porque pode permanecer na clandestinidade, na informalidade. Só que se a empregado ou empregado, por ocasião da demissão, ou mesmo durante o período de contrato de trabalho, reclamar seus direitos na Justiça de Trabalho, a Justiça de Trabalho obriga a pagar. Porque às vezes a pessoa não tiver dinheiro para pagar a indenização, os bens da pessoa, bens pioravam, que inclusive até bem de família nesse caso aí, com relação aí, porque é de caráter alimentar, de caráter mesmo, alguns bens que são considerados bens de família deixarão de ser e poderão ser penhorados também. Então, para justamente ressarcir, né, os direitos desses empregados. Então, FGTS, o que mais? Então, veja bem, uma das alterações foi a jornada de trabalho, que agora está definida, ou seja, 8 horas diárias. Se a pessoa não pode trabalhar mais de 8 horas, se trabalhar vai ter que pagar hora extra, jornada extraordinária. E 8 de segunda a sexta, né? Exato, sábado 4 horas. Então são 44 horas semanais e 8 horas diárias. Não poderá ultrapassar. Pode, aí, por isso que eu digo, eu acho que se é que você paga todos os seus direitos, faça um contrato. E deixe amarrado todas essas cláusulas, essas condições, essas possibilidades de, por exemplo, se o trabalho só é exigido de segunda a sexta, então tem 4 horas, você pode compensar em outros dias, assim, desde que não ultrapasse 2 horas assim, diárias, e que esteja consignado no contrato, né? Que isso aí, que ela não vai ter, em razão de não trabalhar no sábado, vai compensar essas 4 horas em outros dias. Tem que estar caracterizado isso. E porque há muitos casos também da empregada, por exemplo, que a questão dela mesmo pessoal, que prefere dormir lá na própria residência. Então tem que constar isso no contrato, um contrato celebrado por escrito, com testemunha e tudo mais, porque para uma segurança, porque se você está pagando o salário mínimo, então você tem que se garantir também, na eventualidade dessa pessoa ir para a Justiça de Trabalho, e você está realmente com documentos comprobatórios que possa comprovar que você pagou os direitos do empregado. Então, jornada de trabalho é isso. Aí também não pode, nenhum empregado doméstico pode receber menos do que o salário mínimo. Isso aí é uma das alterações também, que já era uma exigência. O repouso semanal, isso aí também já era uma exigência, remunerado, sendo domingo, ou pode ser outro dia também, desde que haja uma anuência, né, que esteja registrado no contrato. E o FGTS, que antes era uma opção, quer dizer, era facultativo, hoje é obrigatório, e o INSS, que era obrigatório, quer dizer, com uma alteração sofrida recentemente, mas agora tornou-se obrigatório também. Então, o FGTS quer dizer o seguinte, que desconta de 8% a 11%, dependendo da remuneração do empregado. Desconta do salário e faz o depósito mensal. Aí disse como a gente vai ter que recorrer a um contador para fazer isso, porque a gente não tem noção disso, como é que a quem recorrer, como é que é o procedimento. Então veja só, inclusive para o cadastramento junto ao INSS, eu vou dar uma dica aqui, que essas pessoas, olha, se quiserem recorrer a um contador, é lógico, é bom porque tem mais segurança, mas se não quiser, pode entrar
no